Olá, seja bem-vindo ao episódio número 340 do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está o Vinícius Giusti e a dona Érica Martins, que casualmente não pôde estar conosco. Um grande abraço para a Érica aí, que está aumentando o PIB do Brasil. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar basicamente sobre planejamento de marketing, como fazer, a gente vai lembrar, é claro, aqui que no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br, transforme o seu negócio. E também pelo Café falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo na Santa Paz? Buenas, tudo tranquilo. Começando mais uma semaninha. Semana que vem temos o nosso último programa, depois eu vou tirar umas férias. Né? Ah, que beleza, né? Beleza, vamos descansar um pouquinho. Porque depois do carnaval começa o ano, então a gente tem que estar descansando até lá. Daí a gente pula o carnaval, cansa e depois a gente começa o ano, que é esse nosso ciclo. Né? Mas tudo tranquilo. Acho que não tem nada para se destacar. Né? Não sei se quer puxar Americanas aí do fundo aí. Pô, cara, tá, meu então, Deus do céu. A gente segue o bate-papo, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing e o trabalho que... Eu quero saber se tu já ajudou lá a Americanos a comprar uns Kit Kat, não? Pois é, cara, eu tô preocupado com a minha Páscoa. Pois é, já dá pra fazer um... Dava um monte de Kit Kat na Páscoa, não vou perder. 10 por 10 pila ali, né? Meu Deus do céu. A perguntinha de hoje para os nossos convidados vai ser essa. O que tu faria se tu fosse do marketing da Americanas? Nossa senhora. Apenas isso, um TCC, vai lá. Muito bem, gurizada. Então vamos chamar para falar sobre esta pauta de hoje aí os nossos poderosos. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre planejamento de marketing, como fazer os nossos poderosos aí da semana, é o Franco Xavier da Triplo Transmídia e a Marina Barros da Volante Digital Culture. Falei certo? Certíssimo. Muito bem, pessoal, antes da gente começar, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né? Vou começar contigo, Marina. Pouquinho. Mulher da mesa, vamos lá. Olha que responsa. Bom, gente, então, eu estou à frente da operação da Volante. Volante é um escritório de comunicação digital. Nosso foco é growth. Vou explicar o que quer dizer growth, acho que com o passar do programa, né? Um nome bonito para a gente falar que a gente não olha só para a estratégia de marketing, mas tudo o que permeia a estratégia de vendas, na verdade, de uma empresa, né? Então, acho que a gente já vinha, né, falando um pouquinho antes do programa começar. O pessoal que está ouvindo não sabe, né, não acompanhou essa etapa, mas a gente entende hoje em dia, e acho que é parte do que significa fazer marketing hoje em dia, né? Acho que é legal que o Franco nos traz uma trajetória, inclusive, de transformação muito significativa aí para contribuir. Mas hoje em dia a gente fala de uma responsabilidade que vai além de simplesmente, né, olhar para aquilo que atrai o cliente, mas também para o restante, né? Então, quando a gente fala em growth, está falando um nome bonito, né, para tudo o que diz respeito a produto, a atendimento, tudo o que pode significar essa entrega dessa empresa, né, quando se trata de maximizar resultados. E tu é jornalista, né? Que eu me lembro de formação. Sou jornalista e tenho mestrado em letras. Maravilha. Análise do discurso publicitário. E há quanto tempo no ramo da comunicação, enfim, de agência e tudo mais? Gente, 12 anos com essa carinha aqui, mas não é tão pouco tempo assim. Ah, show de bola. Tá louco, baita experiência. Muito bem, o Franco. Como é que tá, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Sou o Franco, o que a Marina falou também, né? Eu comecei um pouco antes, assim, dessa tecnologia estar à nossa disposição, né? Então trabalho em comunicação há 25 anos, já tive 2 agências de comunicação e agora estamos indo para a terceira justamente um pouco nessa mudança, né? Eu tive a IESA até 2019, aí resolvi finalizar ela por já estar desgastado um pouco o nome, já deu 2 décadas quase de sucesso da agência e montamos a Triplo, né, em sociedade com meu parceiro Nazário, que é um cara que tem um conhecimento mais de tecnologia, e veio agregar no meu currículo justamente isso, né? Eu não tinha tanta tecnologia no meu currículo, assim, eu venho da comunicação tradicional, rádio, TV, jornal, outdoor, revista, panfletos, e na década de 2002 para cá, né, 2003, ali com o advento do próprio Facebook, né, e o Google se transformando nessa potência, né, que é hoje, a gente foi aprendendo, né, e
e tentando de alguma forma desenvolver um marketing alinhado, né, às expectativas que tem, porque não tinha como fugir, né? Então é isso. Estamos aí agora fazendo 4 anos com a Triplo. É uma agência voltada um pouco mais para o marketing, né? Mas sim no marketing de resultado, né? Hoje os nossos maiores clientes são clientes que lá na ponta eu sou responsável pela venda de alguma forma ou de outra, né? A gente faz a comunicação tradicional, faz o marketing, faz o endomarketing, faz a tal famosa captação dos leads, né? Que é uns tempos para cá isso ficou muito forte, assim. Mas a gente deu um outro passo há uns 2 anos, que foi a entrar realmente para entender essa questão de quem é esse consumidor que está na internet, como eu faço com que ele converta o meu produto, né? Hoje os nossos produtos eles variam de 100 mil a 1,5 milhão. Então depende, eu trabalho com carro e imóveis, né? Eu tenho uma imobiliária e tenho 3 construtoras. Então a gente trabalha muito em cima do produto final, faz o marketing em si, mas aonde a gente é cobrado, da onde vem... Bom, nós investimos X, trouxemos Y e o que aconteceu? E a Triplo está entrando cada vez mais em entender isso, né? Porque a gente ficou um pouco cabreiro e um pouco também apanhou um pouquinho, né? No começo, tem essas coisas da tecnologia, né? Tanto a agência ou a empresa de marketing que desenvolve ou traz algum novo negócio, nova ferramenta, e também a maturidade do próprio empresário entender isso. Exatamente. Então no começo era, eu botei R$1.000 e veio, sei lá, 300 leads e não vendeu nada. E aí o nosso dado lá, o corretor, os leads não prestam. O lead é fraco. O lead não sei o quê. Então isso... Eu tava fazendo conta de cabeça que eu trabalhei com o Franco. Acho que foi quantas décadas atrás? Acho que foi 2008, eu acho, Franco. Autêntico? Barbaridade. 2008, eu acho, 2009. Um beijo para as gurias aí que já foram nossos poderosos aqui, né? A Bruna e a Priscila. Estão lançando perfil as gurias sobre voam, consultoria, né? do varejo também. Mas legal. Era exatamente isso. Assim, o e-commerce era a coisa mais inovadora que tinha no mercado. Disruptivo pra caramba, né? Super. É verdade, o e-commerce é mesmo. E esqueci o nome da mãe delas. A Nara. A Nara, nossa, é o nome da minha mãe. Uma pessoa espetacular, assim. E elas sempre tinham a sede de vender. E acho que foi até uma das primeiras empresas do ramo de joias e semi-joias, enfim, a botar o seu campo no mercado aqui. Que a gente tinha outras marcas como Tachar, depois veio um Trap, eu acho, que chegou depois. Aí já vieram com uma outra pegada, mas a Nara já tinha essa visão lá. E muito bacana de relembrar isso. Eu acho que foi 2008, não lembro de cabeça. Essas mudanças do mercado, né? Desde então. E também como as agências têm que se moldar, né? Só que aí vem o dilema, né? Como é que tu consegue fazer com que o cliente entenda quão importante é planejar também o marketing, né? Porque a gente tem já é difícil planejar o negócio, né? Em si, né? Seja a parte comercial, seja a parte estratégica, seja... Mas como é que vocês conseguem? Porque eu acredito que a maioria dos clientes que chegam em vocês não tem um planejamento de marketing. Cara, eu só vou complementar aqui. Além da questão do planejamento de marketing, muitas vezes o cliente não tem um planejamento de negócio, de objetivo, de meta no mês para... eu tenho que vender, tu falou de carro, tenho que vender X carros para fechar a conta no fim do mês. Não. Não sabe nem que é ponto de equilíbrio. E aí tu chega e pergunta, como é que estão as vendas aí, querido? Tá difícil, né? Ruim. E aí, engraçado, tá sempre ruim, né? Claro, não pra todos, obviamente, mas muitas vezes, pelo menos a gente chega assim e aí tem essa... Como é que é com vocês também? Tem essa... É que eu acho que isso é um problema até do próprio empresário, assim. A Volante hoje trabalha com clientes a nível nacional e até internacional, diferente da gente. A IES chegou a trabalhar com o NET, com o Eco Rodovias, com o Grupo Alphaville. Hoje a Triplo está mais regional, né? A gente está hoje muito forte até no mercado de Rio Grande e temos alguns clientes aqui em Pelotas. O nosso mercado muito é Rio Grande. Então, acho que é uma divisão bem grande aqui. Eu tenho gente que tem planejamento completo. Na Eco Rodovias, por exemplo, a gente recebia um planejamento do grupo de marketing, do grupo, esse é o caminho. E hoje a gente tem alguns clientes que sequer têm o marketing. Né? Ele é direto com o dono e às vezes usam a agência como uma ancoragem assim, de ser o próprio marketing deles. Né? Mas
Então, enfim, a Volante atende, na verdade, né, projetos dos mais diversos tamanhos, mas às vezes no projeto maior isso é um pepino maior ainda, né? Faz um tempo, inclusive, que um dos nossos posicionamentos é que, mesmo que seja um projeto muito bacana, mesmo que seja uma empresa gigantesca, só faz sentido se a gente conseguir conversar minimamente com quem toma a decisão. Ou pelo menos que a pessoa que esteja em contato com a gente tenha autonomia para tomar decisões, né? Porque senão a gente cai num lugar que é as coisas não acontecerem, né? Eu acho que essa pergunta, eu adorei o comentário do Leandro aqui, que ele é exatamente isso, né? Às vezes a gente está tentando implementar uma cultura de planejamento de marketing quando várias outras coisas não foram pensadas ainda, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem muita empresa que não tem necessariamente meta. Mas, bom, existe o quanto devo, né, quero crescer, o quanto posso crescer, né? O quanto a minha operação dá conta, né? Eu tenho um amigo que ele é consultor de negócios. Na verdade, ele não trabalha como consultor de negócios hoje em dia, mas ele é chamado para dar consultorias por ser um cara muito... Enfim, muito sênior dentro de tudo isso. Beijo, Gamela, meu amigão Matheus Brito. E ele me contou uma vez de um caso de uma pessoa que ele atendeu que tinha um restaurante e ele calculou que o ponto de equilíbrio não dava nem o volume de mesas. Ou seja, exatamente. Tu tem o restaurante cheio, tu não consegue atender no ticket que tu tens. E isso é muito comum, a gente não tá... Tenho certeza que todos vocês já se depararam com situações que é calcular e se dá conta que o cliente não vai conseguir chegar lá, né? Não fecha a conta. Não fecha a conta, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que, de tudo, o marketing tem uma responsabilidade no resultado a ponto de olhar para essas coisas. Então, a gente começa, inclusive, a não entender mais como é que a gente olha para marketing sem olhar para negócio. Porque hoje em dia tem gente que ainda faz isso, né? A nossa agência ela só presta serviço, mas ela não olha para o resultado. Gente, impossível, isso não acontece mais, né? Mesmo que tu não... Essa vida vai ficar curta. Essa vida vai ficar curta. O empresário, ele quer o resultado. Ele não quer fazer... Há muito tempo já até... Tipo, a gente brincava, a Coca-Cola faz marketing para bonito. Né? Ninguém quer colocar mais grana para só aparecer. Tem que ter a grana, mas ela tem que converteu isso. Quantas pessoas deu na loja? Quantas visitas visitaram a obra? Quantas conversão teve? Por que não converteu? E a gente começa a cair em umas coisas engraçadas, né? Na Volante a gente trabalha principalmente com um plano de mídia online, né? Eu venho do offline, mesmo quando eu trabalhei em agência, né, offline, eu trabalhava no setor de online, né? E aí, mas obviamente, às vezes, e por isso assim, as pessoas dizem, vocês trabalham só com digital. Não, porque às vezes não é só o digital que é necessário, a gente trabalha com o que for necessário para fazer com que o resultado aconteça, né? É muito difícil trabalhar a percepção de marca só em digital, dependendo de onde a gente tá, né? E aí, esses dias, a gente precisava fazer um plano de mídia que contemplasse offline, e o cliente me olha e diz, mas eu quero saber qual o resultado que vai me dar esse outdoor. E aí, eu pensei, nossa, a gente caiu no problema, que ele era o problema do passado. E aí, o que eu acho também que vai acontecendo sobre o mercado das agências, e por que ele mudou? Vê se tu concorda comigo, Franco. Tinha esse momento em que as agências elas viviam de fato de comissão de mídia, não estava errado. Era assim que acontecia, esse era o mercado. Né? Era assim. Tinha o FII, né? E a comissão, né? Exato. Não, tinha o FII e tinha o BV, né? E o BV, né, que a gente chamava. Né? Isso é o comissionamento. Era o comissionamento, BV, né? Eu tenho dois instituições. O BV, para mim, é a bonificação por volume. O BV, poucas vezes eu consegui praticar isso, que era, por exemplo, gráfica da Seriade, Delevate. Então eu chegava no final do ano, e entregava para ele R$900 mil de pedido. Então eu ganhava uma bonificação em cima desses R$900. Mas eu ganhava uma comissão em cima de cada trabalho que eu mandava para ele. Poucas vezes eu consegui fazer o BV. A gente recebia mais a comissão. A comissão mesmo, né? Mas tem isso. Ela era de lei, né? Ela é ainda, né? Ela ainda, de alguma forma, né? Então, mas por que eu tô dizendo tudo isso para vocês? Porque tinha essa época em que o FII, né, ele era baixo. Por quê? Porque se trabalhava principalmente com comissões e tava tudo bem. Hoje em dia, a nossa responsabilidade sobre o resultado, primeiro, a gente foi 100% pro digital, o Facebook não tá mandando comissão pra gente, infelizmente. Queria, Facebook. Nem Google, nem Facebook. Estamos querendo, né? Mas mais do que isso, né? Como é que a gente então valoriza o trabalho, né? A gente começa a ser mais estratégico, né? E mais do que isso, a gente tem espaço para ser mais estratégico, né? Mas aí, bom, caí na pergunta do tal do outdoor, voltando para esse parênteses gigante, né? E aí eu pensei, gente, eu olhei pro cliente e disse, olha, quando a gente fala de posicionamento de marca, infelizmente meu plano de mídia é o seguinte, qual é o teu orçamento
né? E a gente vai trabalhar da melhor forma possível, diversificando Colocar dentro do orçamento que tu tens. Na rua. Mas isso quer dizer que o cliente ficou tão acostumado a receber uma estimativa, quer dizer, o custo por lead é X, então se tu me entregar X, eu vou te entregar Y, nós vai ter uma taxa de conversão de X%, nossa tendência é ter uma venda de tanto, que a gente cai num outro lugar que é, né, posicionamento de marca. Infelizmente a gente não mede ainda, né, não no offline. Não né? no offline. Esse aprendizado do online trouxe para alguns, às vezes superficiais, nos outros mais profundos, mas é a métrica, né? Eu botei 1.000, eu atingi 75 mil pessoas, dessas 75, 20 mil foram para o meu site, clicaram no meu produto tanto. E isso nós tínhamos, né? Era o Ibope da RBS que dizia, teoricamente, quantas pessoas estavam assistindo. Eu preciso dizer, o Ibope é um fenômeno, né? A gente trabalha, sei lá, eles faziam pesquisa, e era engraçado que a audiência nunca caía. E aí eu disse assim, gente, vai ter um apocalipse zumbi, vão engolir a Terra, né? E vai seguir. Gente, assim, é sério, isso eu nunca entendi. Né? Então tinha isso, às vezes tem essas questões, né? Um cliente esses tempos, a gente foi fazer uma questão de televisão para ele também, acostumado, né? Uma construtora, acostumado, né? Trabalhando com ele quase um ano, conversão na internet, exposição na internet. E ele é um cara um pouco mais das antigas, ele falou, e a questão da TV? Eu digo, cara, a TV eu acho que ela é importante. Quantas vendas nós vamos fazer? Porque ele sai de uma mídia de 2.000, 3.000 por mês, ia para uma mídia de 12 mil por mês no Jornal do Almoço, né? Tem que fazer chover isso aí. Quantas vendas? Eu digo, olha, sinceramente, eu não sei quantas vendas a gente vai fazer. Mas nesse caso, assim, fazendo esse paralelo de online e offline, o que a gente percebeu naquele produto é que ele não era vendido pelos corretores. Então, os corretores não mostravam o nosso produto para o consumidor final. Porque tem outras construtoras maiores do que a que eu atendo, que dão um carro, que dão R$5.000 de bônus para um corretor. E, obviamente, o ser humano ele vai ir para um lado, não tem nada de mal nisso, mas ele vai querer ir para o lado onde o trilhozinho está um pouquinho mais dourado, né? E a gente foi muito feliz nessa posição de manter com eles, dizer, cara, aposta nisso. Que deu uma semana e a gerente de vendas do Franco, os caras não param de me ligar. Quem eram? Eram os corretores ligando para ela para saber do produto, porque o cliente na frente dele, mas e aquele que eu vi na TV, quanto custa? Aí ele, oi, qual é o que tu viu na TV? Então, isso. Uma coisa meio reversa. Se diferenciar, né? E cara, foi muito bom que a gente chegou pro cliente e falou, olha o que deu assim, ó. Não vendemos acho que nenhum, mas você começou a entrar no radar desses corretores que antes tinham te ignorado completamente. Mas isso é bacana a gente ressaltar, vendo de uma empresa que tem planejamento, que já fez aqueles pontos iniciais, né, que a gente estava falando, sei lá, desde uma análise SWOT aí até a análise do negócio, enfim, tem a coisa toda mais organizada, e aí tu consegue ter uma noção de, sei lá, quantos lançamentos tu vai ter, por exemplo, durante o ano para poder planejar aí as ações que serão feitas, né, e aí distribuir até o orçamento que vai ter para determinada ação. Mas, de qualquer forma, eu quero puxar esse ponto, assim, para o pequeno, para quem tem um pequeno negócio, sei lá, talvez até nem tenha condições de contratar uma agência, ou enfim. Organizou a casa, beleza. A importância, a gente já colocou vários pontos aqui da importância de ter um planejamento de marketing, mas na percepção de vocês, como é que o empreendedor aí, ele pode começar esse bate-papo dentro do próprio negócio e já trazendo uma relação do seguinte, como ele pode conversar com as áreas da empresa para criar e desenvolver esse planejamento? Perfeito. Eu acho que quando a gente está olhando para o início de um planejamento de marketing, a gente necessariamente está olhando primeiro para um planejamento de vendas, né? Então, o primeiro passo, assim, o que eu, né, o que eu pretendo faturar ao longo desse ano e aí, claro, a gente tem que entender cada segmento, mas o que eu sou capaz de produzir ou de ofertar enquanto serviço com a equipe que eu tenho. Então, acho que isso é uma premissa básica para a gente começar. Com a estrutura que eu tenho, o custo que eu tenho, e eu sabe, pelo amor de Deus, isso muda muito, né? A gente não atende... cada negócio é um negócio. Não, meu Deus, né? A gente não atende indústria hoje em dia. Eu sei que indústria, tu produzir mais significa um custo gigantesco, né? Porque não é só ter equipe, mas vamos pensar numa empresa de serviço, que geral é mais ou menos por onde eu caminho, né? Bom, enfim, com essa empresa, né, de serviço, com essa minha equipe X, eu consigo entregar Y. Bom, e aí tem que se entender o seguinte, eu tenho uma meta de Z. Ok, então tá, precisamos aumentar essa meta, certo? Marketing é um braço dentro desse planejamento de negócio, né? Então, assim, como é que eu vou atingir isso? Bom, o meu time de vendas vai trabalhar XYZ, o marketing vai gerar a demanda para esse time de vendas. E aí a gente parte desse lugar, né? Uma coisa sobre o planejamento de marketing é que ele tem que ser proporcional, né, ao que o marketing é capaz de gerar, né? O que eu digo com isso? E é onde a Volante entra geralmente quando a gente está falando, às vezes, de negócios
A gente atende muito negócio local também. Mas o que a gente diz, assim? Qual é a diferença? Às vezes acontece da gente, às vezes, até um negócio menor na nossa frente. Hoje em dia a gente tem uma cliente que é uma autônoma. Ela tem um faturamento gigantesco sozinha, mas ela é uma autônoma. E, claro, ela tem uma equipe, né? Mas é uma equipe bem pequena, assim, o perfil do que ela atende, assim. E uma coisa que acontece com o negócio dela é um negócio que a demanda é facilmente gerada pelo marketing. Então, o investimento dela de marketing pode ser grande, às vezes é 30% do faturamento da pessoa. Porque o marketing é o único jeito que ela gera demanda, o único custo, praticamente, que ela vai ter. Exatamente. Né? É o ponto, né? É o ponto de contato que ela tem para vender o produto dela, né? É o marketing. E aí, quando é assim, né, o cenário muda, que é o que eu sempre comparo isso falando de grandes indústrias. A cadeia da indústria, às vezes, é tão grande, sei lá, a gente trabalha com arroz. Todo mundo que trabalha em Pelotas já trabalhou com arroz, porque tem muita empresa de arroz. Eu já trabalhei com mais de uma, né? E aí, bom, pensa no arroz, né? Pô, o cara produz, daí tem o cara que negocia com o supermercado, que não sei o que mais, que não sei o que mais. Gente, a cadeia é gigante, né? Assim, claro que a percepção de marca é um awareness gigante, né? Assim, é tudo, né? Mas assim, se tu fazer rede social dar resultado, gente, ninguém conseguiu mensurar se vende mais arroz na gôndola, entenderam? A gente sabe hoje que, obviamente, tem empresas com percepção de marca muito forte por uma construção. Mas não veio da rede social. Não veio, né? A gente sabe que não. Então, assim, se me dissesse, de onde é que parte? Bom, né, numa premissa básica e simples, eu quero aumentar meu faturamento em X com a equipe que eu tenho que é Y, né? E o que eu tenho disponível para fazer isso é Z. E aí uma coisa que a gente precisa começar a fazer é medir. Quando eu invisto 2 mil, o que acontece? Bom, e é proporcional se eu investir 4, e aí a gente começa a exercitar. E aí a gente tá falando em teste, né? Acho que é isso. Quanto menos verbo a gente tem, mais cuidadoso a gente tem que ser com esse teste. Né? E às vezes, dependendo da empresa, se a empresa é pequena, às vezes, ele não... Como é que eu vou te dizer assim? Ele quer investir em marketing, mas às vezes ele nem arrumou a casa dele ainda. Às vezes ele tem uns detalhes que a gente chega numas... A gente se deparou com algumas coisas assim, de colocar um volume de interessados que ele não tinha condições de atender. Né? E a gente vai ali, não para, segura, porque senão nós vamos estar abrindo uma torneira que está vazando água. Então, a gente aprendeu com isso também, de olhar um pouquinho e dizer que não, parece só um pouquinho, a tua ideia tá legal, mas tu não vai conseguir entregar isso. Principalmente numa hamburgueria, no processo interno. Uma hamburgueria que tu tá ali, tu sozinho, fazendo negócio, tu põe um anúncio, teleentrega, ok. Às vezes até tu faz um anúnciozinho e tu acaba teu pão em 40 minutos, de repente, entendeu? Então, muito é associado a isso também. É a questão de ele ter um conhecimento de olhar para dentro primeiro também, se tá alinhado essas pontas dele. Porque senão, tinha uma premissa do meu ex-sócio até que... Cara, antes de chamar pra festa, arruma a casa. Antes de chamar pra festa, arruma a tua casa. Boa. Porque senão, tu vai ter 2 problemas. Tu vai investir, aí tu vai atrair as pessoas, e aí tu vai frustrar as pessoas porque tu não conseguiu entregar aquilo que tu prometeu. Então, tu vai perder 2 vezes, né? Porque tu investiu que não deu certo e daqui a pouco tu vai perder algum cliente, como a gente estava falando antes ali, por causa de uma entrega, alguma coisa que não chegou bem, né? E isso é processo. Não, e eu acho assim, tá chegando num ano de 2023 que boa parte, né, enfim, diversos mercados vêm num momento, né, a gente sabe disso, tem muitos mercados, eu atuo em vários mercados diferentes, a gente sabe que a gente vem, eu não vou chamar de crise, porque acho que esse termo tá até meio batido, mas a gente vem num ano desafiador, né, onde as pessoas elas estão preocupadas, onde o dinheiro delas vale menos, né, e eu acho que de tudo, todo mundo entra no ano sabendo que precisa ver mais dinheiro, porque às vezes é ver dinheiro, né? E aí isso é um papo que eu tenho lá com a Ana direto, né? A Ana lá da Voa, que vem pro próximo episódio de vocês, é minha cliente. Olha o spoiler, olha o spoiler. A Ana é minha cliente. E aí a gente, 2x3, tá pensando em alguns projetos pra fazer juntos, vem coisas boas por aí. Mas um dos pontos é o seguinte, as pessoas precisam ver dinheiro, né? Às vezes o dinheiro, ele tá perdido na empresa, a Vinícius sabe bem disso, né? O dinheiro tá perdido no meio do caminho, né? E aí tem que entender o que tá acontecendo, né? Mas às vezes o dinheiro precisa entrar mesmo, né? E aí o marketing, ele é um investimento que geralmente, vê se tu me corrige se eu estiver errada, Franco, vem no momento que o cara mais tá precisando e ele não tem. Então, o enrosco ele precisa gastar para ganhar, mas ele não tem. Né? E aí a responsabilidade disso é gigantesca, né? Então, assim, eu acho que a gente tá entrando nesse ano, né? Boa parte da demanda que chegou para Volante até agora, a gente teve, por incrível que pareça, um volume significativo de demandas de prospecção, né? Agora em 2023, todo mundo chega com um pepino, né? Assim, que eu preciso faturar, eu não tenho nem de onde tirar. Fatura mais e meu investimento tá pouco. Meu investimento tá pouco, Eu ia comentar porque vocês falaram bastante sobre orçamento. Sim. Né? Algumas empresas que a gente faz o financeiro, a gente gosta de trabalhar porque o orçamento pode trabalhar de 2 formas. Uma, tu monta o orçamento para o ano,
né? E daí tu pode determinar que seja até um percentual do faturamento. Um percentual para balizar e tu não sair muito longe daquilo. Mas eu gosto de trabalhar sempre com um balizador do ano anterior. Né? Então, o percentual do resultado do ano anterior tu vai guardar numa continha separada. E aí, por quê? Porque o marketing é investimento. Tu não pode ter esse problema de não ter o dinheiro para investir, porque ele tem que dar retorno. Então, geralmente, a gente trabalha nas empresas que são muito organizadas, empresas que nos permitem fazer isso, com a reserva. Né? Então, o teu orçamento de marketing ele já está na reserva, está gerando lá até rendimentos, mas tu dá liberdade para que isso aconteça. E tem algum percentual que vocês indicam? A gente indica média de 3, 4, 5, 10. Varia muito do segmento por isso, porque depende da margem que esse negócio dá, né? Mas do cliente pode ser até 3%, né? Enfim, depende muito dos volumes e também do negócio. Se a verba de marketing para aquele negócio ele é primordial, totalmente relacionada a invisto mais, lucro mais, claro. Tu vai acabar deixando mais margem para isso. Eu queria perguntar para vocês como é que é isso na prática, né? Porque a gente sabe que geralmente não sabe o que fazer. Depois não sabe quanto quer gastar, né? Como é que é essa relação com os empresários no sentido de orçamento para esse planejamento ou de orçamento para ações, né? Porque não é só planejamento, tem as ações, tem enfim, toda a estrutura de uma campanha específica. Olha, quer começar? Posso até falar. No nosso caso, assim, é bem complicado, às vezes, de a gente conseguir com que se cumpra aquilo que a gente planeja, né? Como é que a gente trabalha lá? Então, o nosso ano de 2013 ele foi feito ano passado, pelos nossos clientes, né? Uma coisa para ressaltar assim também, eu não consigo mais fazer um orçamento tão longo de 12 meses por causa de várias mudanças que acontecem. Obviamente, vou entrar aqui numa mesmice, o Dia dos Pais é no Dia dos Pais, o Dia das Mães é no Dia das Mães, óbvio, isso não muda de data, né? Mas falando uma coisa um pouquinho mais profunda, assim, dependendo de cada negócio, dependendo de em que momento esse negócio está e o que ele almeja, né? A gente modifica um pouco o planejamento. Às vezes a gente tem que olhar um pouquinho mais para dentro. No meu imobiliário mesmo a gente está fazendo exatamente isso, né? Com esse nosso cliente, olhando para dentro. Ele já vende normal, só que a gente constatou que ele vai ter um problema em breve com relação à cultura dele, que é uma coisa que não tem muito a ver diretamente, né, com o marketing. Nós, no caso, a gente é meio metido e a gente gosta de entrar realmente lá, no caso para dentro, porque a responsabilidade final lá ela vai sair sobre os meus ombros, né? O marketing não funcionou. Com relação a essa questão de grana, a gente faz um orçamento previsto, que a gente chama. Por exemplo, no caso, é o dia do corretor, para nós é o Natal. Dentro da nossa imobiliária, o dia do corretor é o cara que... Então a gente vai ali e coloca, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, a gente pensou nisso aqui, isso dá X. Eu vou lá com ele, junto com o financeiro dele, aprovo essas questões. Às vezes essas questões não são cumpridas, né? Então, por N coisa, ele tem que tapar um buraco daqui para fechar um outro buraco. Eu não trabalho neste momento com grandes empresas que faturam milhões e milhões de reais, né? Até tem algumas que faturam um pouquinho, mas às vezes, como é o dono, é o próprio dono que dá a rúbrica e que tira a rúbrica, ele vai de acordo com o que está na onda dele. E isso nos prejudica muito, cara, porque isso desgasta a equipe, isso frustra a equipe, porque todo mundo botou uma energia em cima daquele projeto, né? Ficamos horas e horas pensando nisso, possibilidades, né? Ideias, discussões, e aí apresenta, ele aprova, e tu diz, esse ano esse cliente está assim, tá com o carro na pista, é só ir. E aí às vezes acontece, e a gente respeita também, porque às vezes acontecem umas coisas que a gente até não sabe, mas prejudica muito isso. Prejudica muito tu não saber quanto que tu pode gastar. E quando tu sabe, às vezes você não pode gastar, porque houve alguma coisa que aconteceu. Sim. Pois eu tô pensando aqui, como que funciona isso na prática. A gente raramente na Volante faz um planejamento anual, né? Claro, existe um macro anual, claro que existe, assim como, né, principalmente nas empresas que são mais estruturadas, fazem lá os OKRs, né, enfim, a gente já consegue entrar dentro de tudo isso, mas assim, é um macro anual e a gente vai olhar pro quarto, né, até porque assim, não vamos investir tempo aqui com as coisas mudando do jeito que mudam, né. E acho que isso tem sido legal pra gente, porque a gente não fica olhando o tempo inteiro num olhar até ansioso, assim, de o que vai acontecer lá na frente. E também o cliente consegue nos trazer algumas possibilidades mais reais, assim. Eu acho que eu não me recordo de ter alguma situação, assim, recente, onde a gente se frustrou, assim, de não ter um orçamento, mas no sentido de,
a boa parte dos projetos a gente entra com um orçamento menor do que o que a gente devia quando a gente olha para ações de marketing ou de mídia. E aí a gente sempre vai fazendo uma conquista de tudo isso, assim. Então, mesmo em empresas, às vezes, que têm um orçamento, que poderiam ter um orçamento alto, eu sempre acho, por exemplo, arriscado, assim, a pessoa diz, não, eu tenho um investimento de 20 mil para tráfego pago. Legal, super bacana, 50 mil. Pô, bacana, mas não vamos começar tocando teus 50 mil até a gente entender o que funciona. E aí, de forma geral, tem sido legal, porque a gente tem conseguido, bom, claro, existe um mínimo, né, que se a gente, que bom, né, a pessoa quer trabalhar 4 canais diferentes, não tem milagre, a gente não consegue nem cumprir, né, um volume de campanhas, às vezes, que é necessário, né, se a gente não tiver um orçamento, né, minimamente legal para isso. Mas, assim, a gente entra no mínimo e diz, deixa a gente fazer o mínimo, a gente vai aprender sobre o que funciona e aí a gente vai aumentar, né, vamos aumentar. A gente, por exemplo, hoje em dia, atende uma imobiliária em São Paulo, que tem um faturamento super alto, porque é um mercado super... eles estão num mercado super aquecido, assim, casa de férias de 8 milhões. Um negócio completamente fora da nossa realidade. Então, vocês imaginem, assim, que o VGV que eles, né, mensal deles é altíssimo, né? E aí, a gente está falando de um mercado completamente diferente, que tem uma demanda gigantesca. A gente atende imobiliário aqui também, então a gente entende, né, essa realidade, a gente vai para um outro mercado e teletransporta para um outro mundo, né? E aí, isso é um exemplo. A gente chegou nessa operação, né? E eles tinham lá um investimento de tráfego que era um dinheiro jogado no lixo, tinha uma torneira aberta com dinheiro correndo, né? E a gente falou, cara, vamos estruturar a casa de vocês inteira com o dinheiro que vocês já estão investindo. E aí, depois que a gente conseguir mostrar resultados, aí a gente parte para um outro lugar. E aí a gente fez algumas correções de rota, e aí uma coisa que a gente sempre fala que é ótimo é na chegada de um cliente, quando é possível, né? Às vezes a gente não consegue. Que aí volta pro planejamento e é assim, ó. O cenário ideal de qualquer agência, ver se vocês concordam comigo, a gente poder chegar, ter tempo. Imagina que delícia, 3 meses para fazer o planejamento. Me aculturar. Nunca acontece, nunca acontece. Aliás, às vezes a gente não consegue ter 1 mês de respiro porque já tem um monte de coisa atrasada chegando, né? Tá trocando de agência, pior ainda, porque tu pega metade de um trabalho que deu errado, né? Sim. Então, esse cliente, o que a gente fez? E foi uma boa estratégia, eu acho que a gente vem conseguindo, né, levar para outros projetos. Esse cliente tinha uma demanda imobiliária, claro, é um mercado que a gente gosta muito, a gente tem, né, bastante, né, contato, então é mais tranquilo da gente entender a dor, né? Cara, o tráfego deles não funciona, vamos abrir esses Google Ads, esses Meta Ads e vamos ver o que a gente corrige rápido. E aí a gente corrigiu rápido, claro que com o conhecimento que a gente criou durante muitos anos, mas a gente conseguiu fazer uma leitura rápida e aí a entrada de leads normalizou e todo mundo se acomodou e disse, agora vocês podem fazer o trabalho de vocês, né? Então, acho que no final das contas existe um trabalho aí, né? Quando a gente vai olhar para tudo isso, que é do que a gente entende na Volante como ideal mesmo, que é, cara, vamos primeiro entender o que funciona, validar com um pouco e aí depois a gente vê qual é o nosso potencial de escala. Lembrando que às vezes normalmente dobrar o volume de investimento não dobra a demanda, né? Então tem tudo isso. A gente geralmente encarece, né, o nosso processo de, por exemplo, geração de demanda. Então, enfim, desafios. Cara, o legal da tua fala é o seguinte, né? E me lembrou de um bate-papo que eu tive exatamente no mercado imobiliário. E aí a gente se teletransportou para Balneário Camboriú. E a leitura que esse pessoal fez, cara, o pessoal, via de regra, assim, não vou dizer despreparado, mas a gente dá uma surra. Aqui, as agências, o trabalho que é feito aqui na nossa cidade, né, dá uma surra muito, muito grande. E aí tu chega numa empresa dessas, tem um orçamento maior, ela tem um VGV muito maior, tarará, mas os problemas, eles são basicamente os mesmos, né, eles são muito semelhantes. Isso, para a gente estar falando do mercado imobiliário, a gente pode falar do mercado de automóveis, enfim, outros tantos que do pessoal que nos ouve aqui, mas de qualquer forma, acho que isso é legal, assim, né, sempre volta num ponto, que é olhar, tipo, arrumar a casa. Né? Esse é um ponto, cara, é chave, assim. Então, até a gente entrando num outro ponto, assim, gurizada, o que vocês acham, né, em termos de métrica relevante para o pessoal poder começar a avaliar? Então, vamos supor, o pessoal começou, como normalmente as pequenas médias estão girando aí um pouco daqui a pouco alguma coisa offline, uma coisinha aqui, uma rádio, uma coisa aqui, uma TVzinha ali. E aí girando anúncio, girando a parte de digital. O que vocês indicam para o pessoal que está nos acompanhando dar uma olhada, assim, ficar mais atento a quais informações? Eu acho que depende do negócio, né? Sim, não, eu digo É que a mídia da internet hoje é onde todo mundo está, né? Dificilmente hoje você não consegue impactar. Ficou muito fácil fazer o anúncio. Né? Hoje muita gente... Eu me lembro quando a gente começou a fazer tráfego há 3, 4 anos atrás...
quase ninguém fazia tráfego. Anunciar no Google, muitas poucas empresas anunciavam no Google daqui. E hoje tu abre o teu YouTube e tu vê várias empresas locais aqui, né? Então, muito depende. Eu acho, por exemplo, uma hamburgueria, ele não pode ir pro rádio inicialmente, ele tem que fazer um anúncio local nele, no PIN dele, ali no quilômetro dele, para pegar o pessoal da região dele e dar o frete grátis, por exemplo. Então ele vai pegar R$300 e daqui a pouco ele vai vender 75 hambúrguer, né? E hoje R$300 tu não faz absolutamente nada em rádio. Que dirá em TV. Sim. O jornal, que jornal? Né? Se a gente for olhar para isso, infelizmente, com muita dó, sim, eu anunciei muito, eu fui muito anunciante de jornais locais aqui, mas hoje a gente não consegue, porque hoje também o próprio investidor, a pessoa que nos contrata, de alguma forma ele tem um conhecimento, ele entende, né? Porque ele já foi no botãozinho azul impulsionar e ele entende, nossa, mas eu fiz o botão impulsionar e me deu tantas visitas, né? E às vezes tu tem que até discutir com tantas ele, curtidas, novos seguidores, enfim. Então, eu acho que é olhar para o seu negócio, olhar o que tu consegue entregar, entendeu? E tem que ver qual é o valor agregado disso também. Daqui a pouco tu vendeu, como ela falou, do VGV de 8 milhões, o VGV não, um apartamento de 8 milhões ou de 600 mil que seja, nós lá notamos que esse cara não está mais na internet. Ou não dá para pegar ele só pela internet. Hoje, de 300 mil para baixo, cara, eu vendo 3, 4, 8 às vezes apartamento por mês, se eu somar as construtoras e a imobiliária. No LX, agora, no acima disso, a gente não consegue se comunicar. Vende, mas não é com a velocidade que vende aquele outro público. Então, depende muito, assim, desculpa eu não conseguir te responder. Talvez a Mari tenha um pouco mais de uma outra visão, mas eu sem olhar para o negócio, assim... claro, cada negócio, enfim, tem uma... Se não fosse, a internet é a melhor coisa do mundo, mas às vezes não é, cara. Às vezes pro negócio da pessoa não é a internet. Ou só a internet. Mas eu acho que tu tocou num ponto que é interessante. É tu entender qual a métrica tu vai utilizar para investir em algo, né? E não apenas investir sem medir. Porque como eu estava dizendo, tu vai colocar um anúncio ali na tua região. Ok, o que tu espera com isso? Perfeito. Né? E aí sim. E o que deu, forma... né? E o que deu depois de tu esperar. E ter a paciência de avaliar, né? Eu ia falar, o cara do outdoor. Como é que tu vai mensurar? Tia, bota um cara sentado lá do outdoor e fica contando quantas pessoas olharam pra lá. Enfim, tu quer uma métrica, se gera uma métrica. Se gera uma métrica. Não. Né? Deixa o cara banando. Quantos 60 carros por minuto. Então... eu vou pro caminho do frango de dizer que depende, né? Mas acho que, bom, tem alguns mercados que nos direcionam para alguns lugares, né? Isso é bem curioso, isso que o frango estava trazendo da história dos custos por imóvel, porque na verdade a gente cai numa questão que é a demanda até gerada, o problema é o tempo de venda daquele imóvel, né? E aí... Isso é uma coisa muito curiosa, assim, né? Eu tenho um clássico, tá? Quem trabalha comigo sabe, uma fala até rude, que eu já fiz em diversas ocasiões, que eu digo que se vender pra lead fosse fácil, eu não tava entregando lead, estava vendendo eu e ganhando a comissão, né? E aí, né, perfeito. Né, que no meu time tava resolvendo esse problema também, né? Na verdade, eu acho que a gente cai numa coisa que é a história do ciclo de compra, né? Quanto tempo uma pessoa demora, né, pra comprar, pra né, decidir, aquilo né? ali, pra decidir aquilo ali. E eu acho que isso começa a decidir coisas. Então, por exemplo, a gente olha, legal, lead, daí a gente olha custo por lead. Custo por lead já é um pepino, assim, é uma discussão que eu tenho que ela é muito grave. Porque, assim, não adianta captar lead merda R$2, mas também não tem lead milagroso. O lead é caro, né? Quando não vende. Eu aprendi isso. O lead caro é o que não converte. Exatamente. Pode ser um lead de R$200 para vender um apartamento de 2 milhões, bingo, tá tudo certo. Não, um lead de R$15 que tu não consegue converter um ingresso para aqui de R$70 do Samba do Rei, por exemplo, dando só exemplo, tá? Não tem nada a ver. A gente estava junto no Samba do Rei. É um lead caro. Claro, é isso. Desculpa te interromper ali. Não, mas essa a gente já começa a entrar nessas lógicas. Mas assim, beleza, claro, a gente tem um balizador disso. Não adianta a gente captar um lead de R$200 para um produto de 70, a gente tem um problema, né? Então a gente tem que olhar para o que a gente está vendendo, né? Mas também digo que não existe lead milagroso, porque eu adoro quando as pessoas pedem leads qualificados, né, gente? A gente tem como qualificar, existem estratégias para melhorar a captação, beleza, nenhuma dúvida, mas assim, o lead prontinho, é isso que eu digo para vocês, né? Ele é um milagre, né? Na verdade, e o pior é que tem gente no mercado que diz isso, e aí, que vende isso. Né? E daí eu fico pensando assim, a pessoa primeiro... Eu entrego 1.500 leads qualificados pra sua equipe de venda. Assim, de verdade, assim, eu acho que tem que ter muito culhão pra fazer um negócio desse, entendeu? Porque assim, cara, não vai acontecer, não vai. Porque eu acho, né? que até eu acho que até a nossa parte, que a minha empresa, da Marina faz, não é a parte mais difícil, sabe? Botar o lead para dentro da minha equipe de venda, eu não tenho dificuldade alguma de fazer isso. Agora, o grande problema é no
que é um mantra que a gente tem usado lá, que é pare de atender os clientes e comece a entender os clientes. Porque quando a gente entendeu aqui, começou a vir, não, os leads são ruins, os leads não prestam, cara, eu investi acho que umas 2 semanas na minha vida, e eu fui para a central de vendas da imobiliária e fiquei do lado dos caras. Aqui chegou o lead para ti da secretaria de vendas, faz o que tu quer fazer. Aí fazia e eu só ficava anotando. Ele mandava mensagem, ou ele ligava uma vez, o cara não atendeu, o lead não presta. Cara, tu ligou uma vez. Aí eu fui fazendo rúbricas assim, cara, isso aqui é para um médico ou para um advogado, esse produto. Por exemplo, o Mitsubishi que a gente trabalha. A maioria dos proprietários de Mitsubishi da nossa região são advogados ou médicos. E claro, o homem do campo, né? Mas aí nós conversando com o pessoal, o lead não me atende. Eu digo, cara, o médico não vai te atender às 10 da manhã, porque ele pode estar numa consulta, numa cirurgia, ele é de um alto poder aquisitivo, ele não conhece o teu número, ele já não vai te atender o teu número qualquer. Então são várias coisas que a gente tem que ir fechando. E aí vai nessa parte de entender o cara, né? Saber fazer uma abordagem para um cliente de alto padrão, saber a hora que tem que forçar, que não tem que forçar, e não pegar, a gente fez cliente oculto em algumas outras empresas também, principalmente quando tem lançamento aqui, né? Então tem várias imobiliárias que fazem lançamento e a gente vai dando uma olhadinha com o outro. Aí me cadastrei lá, muito rapidamente, a pessoa me atendeu, que é um dos pontos chaves, né? Tu dá um retorno rápido, mas ela deu oi, ela mandou um áudio de 3 minutos e 52 fotos. Eu bloqueei o cara. Porque não teve nenhum, é tipo aquela coisa, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender. É a panfletagem. É tipo né? uma Mas panfletagem, né? Não, e eu acho que é isso que pega na venda do alto padrão, né? Que é a história do... porque assim, a gente... quando a gente tá falando de venda de volume, a gente tá falando assim, cara, é isso, assim, ó, tem 100 unidades, entendeu? Então, assim, tu tem que comprar porque vai acabar. E acaba mesmo. O problema é que em apartamento de 1 milhão não acaba, entendeu? E, aliás, atualmente nem no de 200 mil, né? Vamos combinar, porque a gente tem uma oferta atualmente maior do que a nossa demanda, que não é uma realidade do nosso mercado, né? E eu acho que vem muito ao encontro do que o Leandro estava falando ali de Balneário Camboriú, né? A gente está num dos mercados de imobiliários mais profissionalizados do Brasil, gente. Assim, de uma cidade de 350 mil habitantes, num volume de lançamentos absurdo. Fora da né? realidade, assim. A gente fez lançamento em Gramado, né? E a gente agora está com esse, enfim, atuando, né, nessa imobiliária aqui em São Paulo. E a gente acabou que, enfim, a gente foi emergindo, né, fazendo benchmark em vários outros lugares. E é impressionante, assim, a gente olha Porto Alegre e não vê o nível de profissionalismo que a gente tem aqui, né? E assim, o mercado, né, enfim, o mercado que é muito aquecido, né? Então a gente realmente quer nessas questões. E a história eu sempre falo isso do mercado de alto padrão, é o seguinte: o cara de alto padrão, se tu apertar na hora errada, ele não só não compra, como ele te odeia e não compra mais, né? O cara não precisa, todo mundo quer o cara que vai comprar 1 milhão, entendeu? Todo mundo quer esse cara, Não é só né? eu que tô falando com ele. Né? Exato, porque ele tem muitas pessoas dinheiro, falando com tem ele. gente batendo na porta dele todos os dias, né? E aí o que a gente faz? A gente, né? O que as pessoas fazem? Elas chegam com essa estratégia, né, do vai acabar, viu? E tentando, né, virar esse cara ao invés de cuidar desse cara, e o cara não compra mais, né? Assim, então esse é um outro ponto também dentro da estratégia de planejamento também, porque isso faz parte de um planejamento. Como é que eu vou atender esses caras, essa demanda que está chegando, de que maneira eu vou atender? Isso é bem crucial também com relação a, fora a geração do lead, é entender essa questão, que às vezes o empresário ele não entende. Ele acha que só botar o dinheiro lá na agência que vai fazer o tráfego está solucionado, e às vezes não. Às vezes tem que ter uma equipe. Uma das melhores experiências que a gente teve lá foi junto contigo, a gente atendendo um cliente em parceria e que também contratou um consultor da parte de vendas para justamente organizar a casa. Então, cara, a gente conseguiu montar um processo, um passo a passo, justamente porque quando chega lá o lead, não atendeu uma vez, o que tu vai fazer? Vai ter mais um contato dessa forma, de outra forma, mas isso de forma estruturada, né, para justamente tu conseguir avaliar e ser, no nosso caso lá, uma das métricas, né, para justamente tu conseguir sacar a informação e não ser o lead perdido, ou até mesmo o lead que não tem contato, tu não conseguiu nada, virar algo na sequência, né? Virar uma prospecção, cara, por e-mail, sei lá. Nessa imobiliária, a gente, junto com a equipe dele, a gente montou a Secretaria de Vendas. Então, hoje o lead não vai para o corretor. Ele vai para o corretor depois que ele foi amaciado, entendido. Principalmente entendido. Aí ele chega no corretor. Mas isso foi com muito trabalho em colocar, em ele investir dinheiro e não está dando certo. A gente vai lá e diz, não, é por causa disso aqui. A gente tem muita discussão em cima disso, né? A utopia de achar que tu vai conseguir os profissionais completos. E tu entender quais são os atalhos que tu consegue fazer para deixar o cara mais estratégico para a etapa estratégica.
Acho que é utopia tu achar que o cara vai fazer todos os processinhos que antigamente se fazia. Ok, antigamente. Qual é agora o nosso cenário É que o atual? vendedor vende, né? Muito poucos têm essa habilidade que tu está falando, esses vários skins de entender. Nos próprios corretores, hoje a gente vê, né? Tem corretores da antiga que não conseguem nem fazer um vídeo. E tu tem corretores novos que, nossa, eles são os TikTokers do momento. Mas não conseguem virar negócio depois. Mas às vezes podem não conseguir virar negócio depois porque não tem a experiência, a maturidade de saber quando aperta, quando solta. Exatamente. Tem que saber avaliar também isso, né? A gente tem um cliente que o vendedor, né, os vendedores estão daqui a pouco numa idade assim mais para se aposentar, estão bem próximos da aposentadoria, diga-se de passagem. Que, cara, vale mais a pena tu fazer um evento presencial, um evento, sei lá, com um coquetel, algo nessa linha bem offline, convite com ligação telefônica para os clientes dele, do que fazer, sei lá, uma campanha online, tarará. Porque eu acho que esse é o ponto assim do marketing, é conseguir buscar uma parceria interna para medir isso, né? Acho que todos vocês já devem ter trabalhado muito com gestores do feeling, né? Gestores do feeling. Porque eles são gestores do feeling. Feeling só na música, né? Os caras... Eu digo que são as vozes na cabeça, né? As vozes da cabeça das pessoas. Faz isso agora. E que eles têm certeza, né? Que eles têm certeza que aquilo é fato, que aquilo é a certeza absoluta. E que eu e a Marina já trabalhamos em um cliente em comum que foi exatamente esse o ponto. A gente começou a medir. Medir principalmente os leads. O lead é ruim, o lead é bom. Ok, tá, mas quantos por cento da venda vem do lead? E aí o número que se tinha era totalmente fora da realidade. Sim. E mesmo sem, vamos lá, 100% da medição sendo correta, porque tu depende que alguém te diga de onde vem, e muito dizia, não, isso vem da minha rede de relacionamento. Que, cara, tu conhecia porque era conhecido do outro, mas entrou pro lead. Claro. Né? Tava se tirando em termos de quase 30%, né? Não me lembro. Acho que... não sei, não número Mas assim. isso é muito louco também o que tu falou, né? A questão. E eu recebi isso até de um cliente, assim, que eu fiquei até... Nossa, ele teve essa visão. Nós estávamos numa reunião fazendo um fechamento de lead e os guris falando, né? Os leads não funcionam muito, não, eu não acredito muito nos leads, assim. Aí o cara chegou e disse, tá, mas vem cá. Como é que aquele cara veio aqui, ele sabia que era uma Duster 2018 branca? Como é que esse cara soube dessa caminhonete? O cara entrou na porta e sabia o carro que ele queria. Não foi um lead que se cadastrou, mas esse cara viu o anúncio e ele veio para outro. Ele é um lead igual. Ele é um lead, exatamente. É o mais quente de todos, Porque ele já chegou lá chegando. Mas qual é a diferença desse cara? Essa é a batalha, o cara tava no seu momento de compra, né? Essa é a questão. Daí, beleza, eu vou contar pra vocês a minha experiência comprando carro. Eu uso isso de exemplo pros meus clientes, né? Quando eu decidi trocar de carro, eu já sabia o que eu queria, entendeu? Eu sabia o que eu estava apta a pagar, eu não tinha tantas opções assim. Já olhou os reviews no YouTube? E foi isso, eu não fiz uma grande jornada, né? Assim, eu não tinha tantas opções, né? Então, bom, eu entrei no site da marca, né? Me cadastrei e me mandaram para uma concessionária. Nisso, era o final da tarde, eu pensei, vou tentar passar na concessionária pra ver se tá aberto. Eu precisava ser numa concessionária, porque eu não queria vender. O meu carro ele tava meio com problema, achei que era melhor entregar na concessionária e não me incomodar. Né? Precisava financiar, então financiamento de carro novo era melhor. E aí, na época, achei que fazer era melhor negócio. Tô sentada na concessionária, uma pessoa escuta o meu nome e diz, acabei de receber teu lead. O cara recebeu o meu lead, só que eu tinha cadastrado 1h30 antes. E eu já tava sendo atendida por outro sentado na concessionária. Ou seja, se o cara tivesse me ligado na hora, ele teria pegado a venda, entendeu? Mas eu estava sentada com um colega. E eu acho que voltando para a história das métricas, eu acho que a gente entra em questões que são super complicadas, que é o seguinte. Quando a gente trabalha com marketing atrelado ao resultado, quando a gente está falando de serviço, que é diferente, por exemplo, hoje em dia a gente atende startup, e aí eu atendo um produto digital que, bom, o meu resultado ele já está direto dentro da plataforma. Então aí a gente está falando... Não tem como fugir, não tem como negar. O problema de mensuração de dados, na verdade, ele é mensurar os dados da melhor forma, que inclusive é uma batalha que a gente tem diária de deixar a tecnologia cada vez melhor, né? A gente tem um braço dentro da Volante, que é uma parte que a gente chama de tagueamento de sites, que é um negócio super complicado, que também é, né, desafiador por outros lados, mas quando isso está redondo, acabou. A gente pode confiar, acabou o assunto, né? Mas
a gente tá falando de serviço, tem umas coisas que também nos ajudam. E aí também tem umas coisas que ajudam, inclusive, a gente a dormir de noite, né? Porque, assim, infelizmente, a gente não vai resolver todos os problemas, né, gente? Vamos falar a verdade, né? A gente vai lá, a gente vai batalhar, a gente vai dizer. É um saco, porque às vezes a gente, inclusive, fica numa pegada, parece, de se defender, né? Porque, não era meu lead que era ruim, era tu que não vendia bem. Não, peraí, né? Às vezes o lead pode ser ruim mesmo, às vezes errou a segmentação, tá tudo certo, vamos tentar outra, beleza, né? Só que o que a gente tem se posicionado na Volante é o seguinte, bom, eu quero entender, então me mostra esse atendimento para eu ter certeza que esse lead não tá legal, né? E aí, assim que a gente tem partido. Então, o que a gente exercita, por exemplo, né? Tá, a gente olha para custo por lead? Olha. E a gente tem que olhar para custo por venda, né? A gente tá falando lá de CAC, essas coisas. Legal, custo por aquisição de cliente, bacana. Só que o CAC, ele numa operação que não tá legal, não funciona, porque a venda não acontece, a gente não consegue entender qual é o problema. Então a gente vai lá e bom, então tá, minimamente precisa ter um CRM, né? Um CRM, né? Pra gente, um sistema de gestão, né? Pra gente também familiarizar as pessoas, né? A gente olhar, né, pra como que esse cliente transita nesse CRM. E a minha métrica é entender assim, beleza. Quantos clientes pararam na etapa, né, contato, visita, e aí, bom, e aí eu começo a ter uma métrica de verdade, assim. E aí a gente começa a ter, de fato, números relacionados a cada segmento. Então, assim, por exemplo, sim, gente, sempre num processo de captação de leads, a gente vai ter perda, né? A gente não vai conseguir falar com todo mundo, porque, sim, o mundo é dos curiosos, isso é uma verdade. Inclusive, quando as pessoas dizem, só entrou o curioso, eu penso, sim, a primeira etapa no processo de venda é a curiosidade. Né? Então, assim, é assim que acontece, lá de cima do funil, né? Lá, primeiro lá. Então, assim, é normal, né? Mas tudo bem, realmente, assim, se tiver 100% de curiosos e ninguém andar no funil é um saco. Mas pode acontecer? Pode. Então a gente tem que entender como é que a gente faz esse cara andar, né? Agora, sei lá, eu trabalho dentro de uma operação, por exemplo, que o cara tem alto padrão e existe um volume super grande de clientes que já foram para uma etapa lá de argumentação, não sei como é que eles chamam lá. Mas, enfim, o lead já andou, 4 casas. Eu falo, gente, vocês me desculpem, isso aqui não é qualidade de lead. As pessoas estão atendendo os leads, estão avaliando que eles estão bem, estão aptos, né? Está falando uma outra coisa, né? Então aí a gente começa a ter métricas que é bom, tudo bem, eu não tenho um CAC, mas eu tenho um custo, né? E aí eu começo a metrificar de outras formas, né? Que justifiquem o trabalho do marketing, né? Porque aí, bom, aí eu tenho que ter um lugar dentro disso tudo, né? Eu acho que é isso, esse é um marketing estratégico, né? Daí fugir dessa questão rasa de não, eu tô fazendo meu trabalho aqui. Não, é entender como de fato o teu trabalho pode gerar mais resultado no cliente, porque é isso eu acho que os gestores enxergam hoje como marketing. Qual o braço estratégico que vai me ajudar a vender mais? E aí é muitas vezes até qualificar as vendas. Eu sei que não é o nosso papel como marketing, mas é também. Porque ele não vai deixar eu fazer meu trabalho direito, Exatamente. às vezes, né? Não é que o meu trabalho direito, mas ele não vai conseguir ter o 100% do que a gente quer, porque tem algumas peças do meio que não entendem o processo, não querem fazer, um cara mais velho, já tem aquela morrinha, né? Isso aqui não funciona. Ou dizem, não, ele não atendeu. Quando a gente viu que essa questão, eu fui lá pra dentro e comecei, não, mas vem cá, 150 leads, tá? Quantos não atenderam? Quantos telefones estavam errados? Quantos tu ligou e já comprou? Quantos tu ligou e não tem dinheiro para comprar o produto que ele achava que tinha dinheiro? Então a gente começou a tabular isso, opa, para aí, só um pouquinho. Aí nós chegamos num cliente que a gente tinha faturado 47 leads, 23 estavam em negociação. Eu falei, não, parei, cara, não tá ruim os leads. De 47, eram 8 produtos, 47 deu no total desses 8 produtos. 23, o teu departamento de negócio está me dizendo que estão em negociação. Então, ótimo. E aí a gente vai avançando. Na semana que vem, o que aconteceu com esses 23? Para onde eles foram? Desceram, avançaram uma casinha? Ou já compraram? Então a gente tem que entender isso de alguma forma. Que é uma métrica também, né? Você entender o que aconteceu com esse lead. E esse número que tu traz é legal justamente para os outros também conhecerem. Porque, peraí, se a empresa de maneira geral, cada 2 que entra segue a negociação... Cara, se só eu que não consigo seguir a negociação, sou eu que estou errado. Pode ser também. Não é todo o processo. Mas é que eu acho que a gente cai em gestão, e aí é onde a gente sempre cai em pessoas, e a gente vai entrar numa coisa muito longa aqui, né? Mas o ponto é o seguinte, né? Eu acho que tem sempre 2 problemas quando a gente está falando de uma geração de demanda digital em empresa de serviço, né? A gente tem um problema, sim, de qualificação de equipes, de acompanhamento dessas coisas, 100% das vezes, 100% das operações, né? A gente tem problemas com isso, porque realmente, gente, eu sou gestora também, é um saco, tem que fazer reunião, né? É isso, eu digo que eu tenho weekly disso, weekly daquilo, porque agora é tudo em inglês, né? Então, assim, todas as minhas reuniões na minha agenda chamam weeklies, eu tenho weekly com o mundo inteiro, né? Assim, weekly com cliente,
normalmente weekly com a equipe. Mas assim, é o jeito, assim, tem dia que eu também não tô afim, entendeu? Mas bom, tem que fazer. Eu tenho weekly com todo o meu time de atendimento separado, né? Então assim, tem um dia com cada um deles. E vocês podem ter certeza que eles só falam comigo das buchas, entendeu? Porque o que tá bom ninguém fala. Mas não é reunião ruim, né? É um saco, mas tem que fazer. Então assim, quando a gente cai, aí começa a entrar numa questão que é assim, bom, eu acredito que tem um cara, são skills, né? Atender por WhatsApp é super difícil. É super difícil tu gerar demanda. Inclusive, tem um monte de cursos online que ensinam isso. Tem um monte de gente tentando usar gatilhos mentais sem o menor cabimento, entendeu? Fazendo uns discursos babaca, quando na verdade é sobre, oi, o que tu tá interessado, né? Assim, vamos conversar de vamos verdade, conversar, né? O que tu tá buscando, né? Assim, vamos, quer dizer, né? Tem um trabalho disso, mas enfim, eu não sou especialista em venda via WhatsApp, mas tenho certeza que, né, existem uma série de, né? E assim como tem o cara que é bom de mesa de vendas, tem o cara que é bom de plantão, tem o cara que é bom de papo na rua. Então, assim, quando a gente tá falando de time de vendas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar pro nosso time e entender assim, bom, beleza, eu posso categorizar ele ou não, né? O que eu acho que é o melhor caminho, porque senão tu fica o tempo inteiro tentando tirar suco de todo mundo com tudo, né? Assim, e a gente não vai te dar. Né? A gente não vai tirar. Não é má vontade, é o próprio skin dele, é o jeito dele. É isso, sabe? E aí, bom, desenvolver então as pessoas pra elas serem boas nas coisas, né? Então, assim, sei lá, eu trabalhei numa operação que os vendedores chamavam os leads de Dona Lídia, pra vocês entenderem como eles estavam satisfeitos, né? Exatamente. Tudo, né? Entendimento. Que bacana. E era ótimo, inclusive, porque teve um momento da história que eu falei, beleza, não vamos mais captar lead, não tem problema. Qual é a solução, então, pra gente vender mais? E não vinha, porque os caras dependiam do lead reclamando do lead, entendeu? Então, assim, mas realmente não é a única alternativa. O plantão é alternativa. O mercado imobiliário que você está exemplificando. O plantão é alternativa, o porta em porta é alternativa. Cara, tem um site, monte de eu vi uma uma alternativa um pouco diferente de do mercado imobiliário, que a imobiliária fazia o patrocínio direto do corretor. Do corretor, sim. Repassava o dinheiro. E o corretor faz a sua própria campanha e, enfim, toca, mas pertencendo àquela imobiliária. Cara, eu achei, não tinha ouvido assim, dessa forma estratégica, assim, saindo da empresa e, cara, o volume também de captação, de tudo, aumentou consideravelmente, assim. Um cliente nosso utiliza essa Então, a gente teve esses exemplos, a gente foi um pouco contra, assim, com relação a isso. Porque descentraliza pra caramba, né? Tu perde o controle acabou. O controle acaba. Exato. O dinheiro é da imobiliária, né? Então, foi por isso que a gente trabalhou com essa empresa, de montar para ele a Secretaria de Vendas. A Secretaria de Vendas. Cara, o teu dinheiro tá colocando, tá ali. O teu corretor hoje tá aqui, amanhã ele tá no outro. E nada contra. Sim. Mas às vezes, cara, tu faz uma grana como isso, por exemplo, né? A gente até tem uma premiação dos corretores que algum dos prêmios é uma questão de grana que eles ganham para impulso. Mas ele impulsiona pela plataforma do gerenciador da imobiliária e aí o lead cai na Secretaria de Vendas, ela amadurece e vai para aquele corretor de qual o produto ou o valor era dele, né? Mas aquela inteligência tem que ficar na empresa. Na minha opinião, ela tem que ficar na empresa. Ela não pode ser dividida para que o corretor, porque tu não sabe se ele ligou bem. Tem que ter muita maturidade ou confiança na equipe para poder fazer essa ginástica aí, né? Comentar. Cada negócio vai ter a sua estratégia, tem que ver o que dá certo e dá errado para aquela equipe. Exatamente. Mas nesse caso específico, o investimento em contrapartida vem muito na questão cultural. De tu criar o ambiente para justamente o corretor entender que se ele sair para outro lugar ele não vai ter o mesmo resultado, porque ele está entendendo como ele gera resultado, qual o produto que ele quer vender. Porque eu acho que tem isso também, né? A questão de tu empurrar o produto para o corretor que não tem o perfil. Isso de maneira geral, para vendedores também. Sim. Falando de sim, o cara vai vender picolé ou vai vender sorvete em pó. Sim, provedor de internet, o que for. E aí a gente fala muito na parte de pessoas que é conhecer a tua equipe de verdade. Tu escutar de verdade quais são as relações, o que aquela pessoa tem no seu íntimo, assim, de... Ok, tem uma cultura dentro da empresa, mas ele tem uma cultura fora da empresa. E aí, o que faz parte da vida dele que vai facilitar para o tipo de cliente que ele vai atender, para o tipo de cliente que ele vai se relacionar para fazer a venda do produto. Sim. Porque, como tá falando, o cara que vai pegar alto padrão,
Se ele não tá acostumado nesse meio, dificilmente ele vai não consegue nem conversar com a pessoa. Não consegue nem conversar. E isso é uma coisa que eu fico louca de pena, né? Porque isso a gente fala muito em outros vários âmbitos, né? Já que a gente tá entrando bastante em vendas e a gente cai em gestão necessariamente, né? E tudo é planejamento. Tem aquela frase, né? Como é que é? Judge a fish for its ability to fly, né? Que a gente fala, né? Que é julgar um peixe pela sua habilidade de voar, né? Quando a gente leva para o contexto, né, a própria operação de marketing agora, né? Levando um pouquinho assim, eu não sei se em algum momento eu já falar sobre como olhar para, né, uma operação e você vai, essa é uma agência para mim, não é? Como é que isso funciona? Mas uma coisa que é muito comum é quando a gente está numa operação de marketing, a gente tem um pedaço do time que é analítico, um pedaço do time que é criativo, um pedaço do time que tem que é gestor de projeto, um pedaço do time que tem skill para atendimento. E aí, os times de marketing, eles foram ficando muito complexos, né? Então, assim, hoje em dia, é muito difícil isso, né? Essa coisa de... Tem aquela expressão full stack, né? As pessoas fazerem um monte de coisa. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, por exemplo, a gente... Tu tem um profissional que, às vezes, é isso, assim, ele tem que ser muito bom gerindo coisas, mas daí, gerindo coisas, às vezes, ele não é a melhor pessoa que se relaciona interpessoalmente, entende? E, claro, a gente não está falando aqui de nenhuma operação gigantesca. A operação da Volante tem 23 pessoas, né? Não é uma assim, operação, né, gigantesca. Eu tenho pessoas, o meu time de atendimento é o mesmo time que faz gestão de projetos. Em operações gigantes, como eu já trabalhei, tem o atendimento e o gestor de projetos como duas figuras diferentes, né? Então, assim, isso é uma questão. E daí eu acho que a gente sempre cai nisso, né? E aí também o grande desafio, né? O quanto sou capaz de levar uma pessoa do ponto A ao ponto B, porque ela, né, ela está apta a isso, ou quanto eu tenho que entender que o limite dela é outro, né? Em time de vendas é da mesma forma, vou conseguir. Porque assim, eu acho que tem que dar uma oportunidade pro cara mais velho lidar com o digital, enfim, e se apropriar disso. Mas ao mesmo tempo também tem que entender que esse cara ele pode ser bom num outro contexto, de outra forma, né? Muito bem, gurizada, já estamos estourando o tempinho aqui. Papo bom. Papo bom passa rápido pra caramba, né? Porque sabe que a gente podia inventar um negócio aí, tipo, 3 dicas pra fechar, rapidinho. Eu pedi pra vocês fazerem um fechamento mesmo do assunto, porque a gente geralmente faz programas de 40, 50 minutos, a gente já tá com 1 hora de programa. Tá. Por isso a gente tava aqui, se você falando, era pra agilizar o... Mas esses caras, acho que 3 dicas pra fechar, assim, 3 dicas matadoras, assim, de cada um de vocês. Dica pra quê? Pra organizar o marketing agora, pra ter um 2023, vamos dizer, atingindo as metas aí que foram certamente estabelecidas pelo negócio. Nosso ouvinte, ele é esperto, né, cara? Nosso ouvinte é outro nível. Essa pode ser a dica, tenha meta. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, porque se tu não tem um número, tu não sabe se tu vai conseguir chegar lá, tu não tem um objetivo. Então, eu acho que é olhar para dentro a primeira coisa, ver como é que está a tua empresa, né? Ver como é que estão os teus processos dentro da empresa, traçar uma meta, olhar para o teu exercício passado, daí tu vai ter lá, vendi R$100 o exercício passado. Bom, então eu vou investir 3 esse ano. Onde eu vou investir esses 3? Aí é de cada negócio, como eu falei, né? Obviamente, poucas empresas têm dinheiro para estar em muitos canais ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente flexiona algumas questões, né? Eu já sou mais da rádio no verão, já pego a TV mais para o inverno. Tem alguma ação de rua, mas tem gente na rua? A gente ficou 2 anos sem gente na rua. Então, não se tinha nenhum tipo de ativação de rua. Então, eu acho que é olhar um pouquinho para dentro. Os processos, eles agilizam muito. Ali que eu acho que vem produtividade. É quando tu alinha os processos, que é fazer mais com o mesmo time que tu tem. Né? Porque se tu tem o mesmo time, tu não tem mais investimento de mais gente, coisa. Então, acho que ter uma meta, ter um número de clientes que eu quero entrar na loja, número de seguidores no Facebook, número de faturamento, algum número tu tem que perseguir. Porque senão tu fica meio cego, tu não sabe para onde tu vai. Tu vai para aquilo que a gente falou, faz isso aqui agora. Não, agora tu faz isso. Né? Mesmo que nesse planejamento dê errado, né? Mas pelo menos tu tem uma obra, um projeto de obra e tu vai começar fazendo ele. Né? E aí eu acredito que as suas redes sociais também é uma coisa que ela precisa estar organizada. Ela precisa, não digo nenhum feed harmônico, mas não. Eu me irrita muito quando eu chego no Instagram, principalmente de comida, não tem o telefone do cara ali. Não tem o Linktree do cara ali. Aí eu tenho que sair dali e tem que ir lá no Google perguntar o telefone do cara, porque na rede social do cara não tem o telefone dele. Não, ou tu tem que entrar numa foto pra ver no rodapé da foto de um flyer que dá o telefone. É isso. Cultura, meta
E o posicionamento, né? Seja ele, se tu tá na rede social, seja ele até no teu ponto de venda, dá uma olhadinha como tá a tua fachada, dá uma olhadinha como tá todo o teu ambiente, né? Porque as pessoas vão te procurar pelo digital, vão te encontrar no digital, mas eles vão ter que ir na tua casa. E ela precisa estar organizada, com bom atendimento, né? Uma boa ambientação, cheiro, boa iluminação, tudo isso eu acho que faz parte. Hein? São várias dicas, desculpa. Não. 3 dicas, você vai fazer rápido, vamos lá, né? Eu diria que eu acho que foge da ideia de planejar o ano, escolhe uma coisa para começar, né? E aí planeja, executa e mensura, né? Então, assim, a gente chama de MVP, né? Que é o mínimo viável. Então, assim, uma campanha, uma ação, planeja ela direitinho, né? Com metas, com tudo isso que o Franco trouxe, né? Determina o número, planeja, executa ela do jeito que for possível e mede o que aconteceu, sabe? Tem que sair de algum lugar. Faz uma a cada 2, 3 meses aí vai indo. Vai aos poucos, né? Eu acho, porque senão, né? Assim, se a gente tá pensando num negócio que não tem um planejamento desse jeito, eu acho que tem que começar de algum lugar. E não sai querendo colocar um monte de grana, sabe? Assim, não é por aí, sabe? Testa, sabe? Valida. E outra, e se der errado da primeira vez, entenda que raramente dá certo da primeira vez, né? Tem isso também, né? O que tu falou é muito importante, né? É a questão de entender o que tu fez. Né? E se deu resultado ou não, por que isso? Porque acho que o growth é muito disso, né? De tu testar, de tu ver, deu certo, não deu, foi por esse ou por esse lado. Então façam, testem, conversem com a equipe, tragam a equipe para conversar o que deu certo, o que é errado e corrijam para a próxima. E vou fazer só um adendo. Também entenda por que deu certo. Porque geralmente a gente quer entender quando deu errado. É verdade. E às vezes a gente não tem menor ideia por que deu certo, mas deu. E daí tu tenta repetir e não vai dar certo. Porque tu não entendeu o que fez dar certo naquele momento. Às vezes é o tempo. Às vezes é aquele final de semana que deu certo. Depois nunca mais vai dar. É verdade. Então... No tráfego tem muito isso. A gente botou a campanha, nossa, converteu legal. Vamos repetir ela. É isso. Gastou. Não é? Exatamente. Obrigado, muito bem, gente. Então, gurizada, vamos ao nosso próximo quadro aqui. Então vamos puxar o Gotas de Inspiração. Seus vícios engolirão qualquer quantidade de tempo. Porra! Forte, hein? Forte. Eu ia fazer relação com o primeiro passo que a gente fez lá. Vamos de novo aí no repeteco. Seus vícios engolirão qualquer quantidade de tempo. É do Sêneca. Pausa dramática, estou ainda refletindo nessa frase. Não teremos estante da Érica hoje, então essa frase não vai ser especificamente de um livro, né? Mas ela é curadora. Inspiradora, de qualquer forma. Inspiradora. Né? Enfim. Vamos puxar o nosso... A gente tinha conversado aqui, vamos dar a dica da Marina, então. Vamos então, pode ser. Pode ser? Dá-lhe. Então tá. Bom, eu tenho... A minha dica de livro, então, chama Ouse Crescer. Eu não lembro o nome da autora, depois o pessoal bota aí no Google pra nós. Parece meio coaching, eu sou um pouco crítica a isso, mas ele tem uma coisa muito legal. Ouse Crescer, na verdade, é a tradução de um programa de coaching para mulheres. E a pessoa que desenvolveu esse programa, eu não me lembro o nome em inglês, a pessoa que desenvolveu esse programa, ela formou reitoras de Harvard, né? Então, assim, ela era uma pessoa de coaching de mulheres, só para mulheres, né? De alta performance. A Tara Moore. Isso aí, tá. E aí o livro tem umas coisas que dá umas tarefas, umas coisas que eu não curti fazer, assim, mas pra mim foi muito interessante porque, e aí eu raramente não estou nessa situação que ser a única mulher em um monte de homens como nesse episódio. Isso é o meu, né? Não é o normal. Não, tem a Érica aqui, né? Eu sei disso, não vou. Mas isso geralmente é o que acontece, né? E bom, enfim, né, gente, eu tenho 30 anos, eu trabalho há 12. Jovem ainda? Então, né, eu sempre, né, eu muito cedo fui uma guria muito nova em ambiente, né, com homens muito mais velhos, onde, né, tem toda uma questão sobre se provar que é muito maior, que a gente não se dá conta, mas exige que a gente, né, tem uma série de questões. Esse programa fala muito sobre como aconteceu o papel da mulher na história, por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Só que é legal porque ela tem uma pegada bem de entender como e fazer diferente, né? Então, eu vou dizer para vocês assim, qualquer mulher em qualquer posição de liderança, de poder, de empreendedorismo, é muito interessante entender como a gente se coloca em algumas posições e por quê. Porque o jeito que as mulheres têm as melhores notas, né, em todos os vestibulares do país, no mundo, enfim, elas são as melhores estudantes e quando chegam no mercado de trabalho não são ensinadas a improvisar.
que é uma característica que os homens dominam desde cedo. Por quê? Porque aí tem toda uma construção social da mulher ter chegado nesse lugar, né? Então eu aprendi muito nesse livro sobre isso, assim, né? Então, enfim, o que faz a gente chegar até aqui. Então, show de bola. Baita dica. Então, ouse crescer, encontre sua voz e deixe sua marca no mundo. Fui confirmar que ainda não foi estante, então é o estante do programa de hoje. Oficial, valendo. Não tem aqui o conjunto de beijo e abraço pra... Como é que é a bibliotecária. Bibliotecária faz secretária. Minha mãe é bibliotecária, então toda vez que a gente lê um livro, manda um abraço para a bibliotecária responsável. Não tem, mas tem 240 páginas, é de 2016. Tirinho curto, baita dica, tá aí, ó. Muito bem, gurizada. E pra gente fechar o jabá, o pessoal quiser entrar em contato com vocês. Gostei dessa gurizada aí, quero dar um oi lá. Cara, vocês nos encontram no triplo.rs, é o nosso site. Os nossos clientes, o que a gente faz ali nas redes sociais também, né? Facebook, Instagram, a gente está por ali. @triplo. É www.triplo.rs. Isso. A gente pode nos encontrar no Instagram, Volante Culture. Volante Culture. Culture é ótimo, ficou péssimo falar, né? Se quiserem, acho que o melhor contato é e-mail, marina@volante.digital. Não tem .com.br, isso é sempre um problema na nossa vida. Os marqueteiros não pensaram nisso, né? E é isso também, no Instagram, enfim, tem muita gente que entra em contato direto comigo, @marinacabarros. E é isso, né? Enfim, primeiros atendimentos da Volante são sempre comigo, então, né, eu sou o canal. Perfeito. O Jabá acho que é muito legal, que vem se transformando com o tempo. O Jabá não é mais só de cliente, é também de cliente interno. Então é também do pessoal que quer trabalhar com o pessoal que nos escuta aqui. Então pode buscar lá e fazer o contato. Boa, busca, né, o Come On, que ali no triplo.rs tem um espacinho para os novos talentos ali. Sempre tem vagas? Sempre tem vagas. Hoje a gente até está com um time bastante sênior, assim, muito pouco turnover, assim, mas a gente está disponível, o mercado é volante. Né? Bem volátil. Então muda muito, né? Então a gente tem um cliente aqui, daqui a pouco já vem um cliente novo. E eu gosto sempre de ter ao meu alcance, assim, com pessoas novas, né? Principalmente os mais novos, assim, que nos trazem... Para talento, as portas sempre estão abertas. Com certeza. É que eu sempre falo, as pessoas estão contratando, a gente está sempre contratando. Exato. Mas é que está sempre contratando porque realmente, assim, não só porque o mercado muda, mas porque cresce. Na Volante acontece muitas pessoas trocarem de cargos dentro da operação. Tem um skill diferente. Então... Maravilha. Show de bola. Então tá, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença do nosso Poderoso aqui, compartilhar o conhecimento com a... Eu achei muito chique ser chamada de Poderosa. Poderoso Chefão, aquela musiquinha? Do filme, a gente adaptou porque não ficava legal um Poderoso Chefona, não exige, então a gente... Não, é poderoso de maneira geral, todo mundo é poderoso que vem aqui, então show de bola. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bem, gurizada, e agradecer, claro, sempre a nossa parceria aqui, o Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, semana que vem tem mais Café Empreendedor. A gente vai bater um papo sobre planejamento financeiro com a dona Ana Hackbart. Então um grande abraço para ela, vai estar aqui semana que vem gravando conosco. Então, fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.